Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha, eu estou trazendo as pesquisas científicas. Os últimos programas têm tido grande repercussão, porque tudo que eu falo é baseado em pesquisas científicas, tá bom? E em pesquisas que eu posso demonstrar para vocês a fonte e tudo mais. Olha o tema. Mentiram para nós? O que, André? Mentiram para nós? Esse é o tema. Porque é o seguinte, vamos descobrir o que aconteceu. Porque falaram, né, que era lá de um mercado de Wuhan, uma pessoa consumiu uma carne, foi assim. Não, a ciência está descobrindo há muito tempo outra coisa. Só que eu vou te dar mais dados ainda. Você que já assistiu meus programas anteriores, você já sabe de alguns dados científicos que mostram que não foi nada disso que aconteceu. Mas agora temos muito mais provas, muito mais indícios. Olha aí que coisa interessante. Alguns pacientes e alguns alunos me perguntaram sobre um vídeo que está circulando na internet, chamado Plandemic. Se você tiver oportunidade, assiste. Mandaram para você, assiste. Porque é bem interessante, né? Eu fui e assisti, né? É sobre uma médica chamada Judy Mikovits. E ela é simplesmente uma das maiores especialistas em vírus e retrovírus e todas as subdivisões, né? Uma das maiores especialistas em vírus do mundo, tá? E ela fez denúncias graves sobre o que está acontecendo na atualidade, né? Inclusive com relação ao Covid-19. Antes que você me diga assim, ou antes que alguém diga, isso é fake news, porque hoje, né, tudo entra nessa categoria. Então, o que eu fiz? Eu fui pesquisar, né? Então, espera, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Então resolvi investigar e adquiri o livro, que só tem um livro agora em inglês, né? Ele não tem nenhuma versão em português. Plague of Corruption. Praga da corrupção. Restoring Faith in the Promise of Science. Restaurando a fé na promessa da ciência. Então é o seguinte, a ciência está sendo deturpada, modificada, evidentemente vocês sabem por quem, né? Por interesses financeiros. Agora, interesses financeiros milionários. Eu vou mostrar isso para você agora, né? E simplesmente a Judy Mikovits é uma das principais pesquisadoras de vírus no mundo, se não a principal. Sua tese de doutorado na Universidade George Washington possibilitou o tratamento da AIDS. Foi a partir das pesquisas delas que a AIDS deixou de ser uma declaração de morte, né, uma doença mortal e que matava em pouquíssimo tempo, para ser uma doença tratável. Então, as descobertas dela, inclusive de medicamentos, é que fez isso. Então, ela é uma das principais pesquisadoras de vírus do mundo. Então, não é feito por qualquer curioso da área, não. É por uma grande especialista, que é a nossa querida doutora Judy Mikovits. Tá bom? Bom, já na capa desse livro, né, porque eu adquiri o livro o mais rápido possível, né, tem uma declaração do Dr. Luc Montagnier, né, e ele recebeu o prêmio Nobel em 2008 por isolar o retrovírus HIV da AIDS. Então ele foi o primeiro que isolou. Então, também uma pessoa que sabe das coisas. E ele fala o seguinte, no meio dessa corrupção rampante que esconde do público as verdades científicas, olha aí, que podem se opor aos interesses econômicos corporativos. Então tem interesses econômicos aí no meio. Bom, esta
esta leitura nos permite vários questionamentos. Eu já vou adiantar uma coisa, né? Que nos enganaram, e eu vou dizer o que está acontecendo de fato. Bom, qual foi a notícia que chegou para a gente da origem do vírus? Ah, foi um indivíduo lá da população, coitado, ele comprou uma carne de animal silvestre, provavelmente de um morcego, comeu e começou a passar por aí, né? A culpa é sempre da população, né? A população tá errada. O cara vai no supermercado comprar um pouco de comida para não morrer de fome, ele é bandido, né? Agora, essas grandes corporações fazendo tudo o que estão fazendo no mundo inteiro, não, elas são lindas e maravilhosas, não é? Não é isso que a mídia te fala o tempo inteiro? Bom, então colocaram a culpa no coitado lá que foi no mercado comprar comida. E não é nada disso. Eu já falei para vocês que existem várias pesquisas, isso eu tenho pesquisado há algum tempo, que esse vírus saiu do laboratório de virologia de Wuhan. André, poderia ter saído de outro laboratório? Poderia. Poderia ter saído de um laboratório norte-americano? Poderia. Ah, porque tem laboratórios pesquisando esse coronavírus? Tem. Mas, por um acidente, saiu do laboratório lá de Wuhan. Então, provavelmente, uma pessoa se contaminou lá dentro com esse vírus e espalhou. Até aí, você tem assistido meus programas, você sabe disso. Mas tem um detalhe que a doutora Judy Mikovits, ela coloca, e isso é muito importante. É um vírus da natureza? É. Mas ele foi modificado em laboratório. Vou repetir. Foi modificado em laboratório. Porque da natureza diretamente para o ser humano, ele não seria transmissível. Com as modificações feitas em laboratório, ele passou a ser transmissível. Bom, agora, e eu vou contar mais detalhes dessa história, né? Mas eu já vou adiantar. Só que o grande problema é que nós não temos a vacina, né? Que está sendo preparada, que está sendo feita para combater esse vírus. E aí, sobre a vacina, que a gente vai fazer alguns questionamentos. Eu quero que você me acompanhe em algumas linhas de raciocínio, se questione também, e com a possibilidade até de ter outra opinião. Eu respeito outras opiniões. Converso diariamente com pessoas que têm opiniões diversas e respeito muito, porque essa diversidade de opiniões que faz com que a gente raciocine. E muitas vezes eu estava com a minha opinião errada e refleti e mudei. Então, essa diversidade é muito rica. Isso faz parte da democracia, né? Cada um pensar de uma forma. Embora queiram encaixar a gente numa corrente de pensamento, a gente vai descobrir o porquê. Vou fazer a primeira pergunta. Vou despertar alguns questionamentos. Por que só a vacina do Bill Gates será boa o suficiente para resolver o problema dessa pandemia provocada pelo Covid-19? Por que só a vacina dele? Recentemente eu falei sobre o trabalho da doutora Elnara Negri, um trabalho muito importante, científico, com publicações e tudo mais, no qual temos outros tratamentos, inclusive o que citei no último programa, da doutora Elnara Negri, com a heparina, né, que é um anticoagulante. De novo, é só tratamento hospitalar, é para médico usar, tá bom? Que está salvando muitas vidas. Então temos trabalhos muito importantes no mundo, né? Eu sou um grande admirador do trabalho da doutora Elnara Negri, mostrei isso no último programa. Então temos tratamentos muito bons. Mas esse indivíduo chamado Bill Gates, ele diz que nenhum tratamento desse serve, especialmente se for muito barato, e só a vacina dele serve. Ele está vindo em público falando o seguinte: a única solução é o planeta inteiro receber a vacina que é fabricada por ele. Olha que interessante. Você não acha que tem choque de interesses nessa informação, né? Eu produzo a vacina e digo, vocês só vão se curar
se todos no planeta usarem a minha vacina? Não tem choque de interesse, né? Ele não está querendo ficar mais milionário ainda do que é. Não, né? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente está com coisa na cabeça. Então, esse indivíduo está dizendo, só vai solucionar quando todos tomarem a vacina que ele está produzindo. Aí você vai perguntar, mas André, você estava falando de uma especialista em vírus. Agora você está falando de um cara da informática, que não entende tanto de vírus. Por que que está todo mundo ouvindo esse cara da informática e ninguém ouvindo ela? Pois é, outro questionamento bom. Por que será, né? Mas muitas mídias nacionais e internacionais insistem em afirmar que a cura só virá pela vacina do Bill Gates. Então, não tem tratamento viável. Deixa as pessoas morrerem. Ah, deixa morrer. Vamos esperar a vacina. Escuta, essa vacina vai demorar. Não, nós temos que usar os tratamentos viáveis e possíveis para salvar vidas. É o contrário. E cada vez que surgir um tratamento assim, ele tem que ser muito divulgado. Ao contrário do que está acontecendo. Tem que ser muito divulgado, porque isso salva vidas. Ah, eles dizem, não, nós estamos a favor da saúde. Não estão. Eles estão atrapalhando a ciência a salvar vidas. O próprio Bill Gates afirmou recentemente que a pandemia só será resolvida quando todas as pessoas do planeta forem vacinadas com a vacina que, por um acaso, é dele. Por um acaso, né? Podia ser de outras pessoas, né? Mas por acaso é dele. Não tem choque de interesse aqui, né? E que ele está desenvolvendo. Então, não vamos usar tratamento nenhum, vamos deixar as pessoas morrer e vamos esperar a vacina milagrosa dele. É isso que ele está propondo. Mas até a vacina dele chegar, o pico ou os picos da pandemia, tem gente dizendo, pode ter um outro pico. Sim, mas o pico da pandemia já terão passado. O ciclo de uma pandemia, ela é uma curva, normalmente assim, né? Uma curva estatística assim, né? É uma curva de Gauss alongada. Esse é o ciclo da pandemia, tá? Por que ele insiste na vacinação em massa, então? Quando já tiver passado o problema, quando já essa curva, o pico já tiver passado, aí a vacina vai estar disponível. E por que ele está insistindo nisso? Teria algum interesse financeiro da parte dele? Vamos pensar. Haveria algum interesse financeiro? Ou ele é um benfeitor, né? Um cara que está pensando na nossa saúde, né? Um cara bom, não é? Interessado apenas no bem-estar humano. Você pode me dizer isso. Não, André, eu acredito 100% no Bill Gates, ele é um cara bom, ele é um cara do bem, ele está interessado no bem-estar humano. Tá bom, respeito, né? Agora, a pergunta mais importante, que aí você deve refletir. Você deve ter visto esse vídeo na internet e pelo YouTube, por exemplo. Como ele sabia em 2015? Então, em 2015, ele vai diante do público e faz a seguinte apresentação. Que o maior problema da humanidade não seria uma guerra, mas uma pandemia. Em 2015. Então ele fala claramente, eu assisti essa apresentação dele várias vezes. Ele fala abertamente o seguinte, não vamos ter uma guerra, mas podemos ter uma pandemia e precisamos nos proteger dessa pandemia. Em 2015, ele já sabia que poderia haver uma pandemia. Vamos nos questionar, ou ele é muito inteligente, diria até, ou só ele nasceu inteligente, ou ele tinha informações privilegiadas. Das duas, uma. Então, ou ele é inteligente, nós somos um bando de burros, né? Ou ele tinha informações privilegiadas. Em 2015 ele fala isso. Essa apresentação dele está no YouTube. Se você procurar, você vai encontrar e provavelmente você já recebeu, né? Grupo de amigos, WhatsApp, etc. Eu vou trazer algumas respostas que estão no livro Praga da Corrupção, da doutora Judy Mikovits.
Bom, primeiro, o que já sabemos, o vírus veio da natureza. O que eu já estava falando no programa, veio da natureza. Sim, tem origem animal. Aliás, os animais têm vários tipos de coronavírus, tá? Agora, a informação que ela traz é que foi manipulado, ou seja, modificado em laboratórios, inclusive no laboratório de virologia de Wuhan. Então, essa informação é importante. Do jeito que ele está na natureza, ele não nos infectaria. Então, agora, modificado em laboratório, ele tem esse grau de periculosidade que ele tem. Seria praticamente impossível surgir para o consumo humano de carne animal silvestre. Então, isso que divulgaram para a gente é mentira. Não é verdade. Não é que um coitado foi comprar uma carne, comeu e daí veio o vírus. Isso é mentira. Isso não é verdade. Como é que a gente sabe disso? Por cientistas pesquisando e não por pessoas que estão divulgando e não sabem sobre o assunto. Eu estou falando justamente da Judy Mikovits, que é uma das principais pesquisadoras de vírus no planeta, né? Então escapou acidentalmente do laboratório de virologia de Wuhan. Ok. Antes da vacina ser preparada. E aqui eu gostaria que você refletisse sobre esse item, porque eu mesmo não vou falar. Tem coisas que eu não vou falar. Porque tudo que eu falo eu tenho como comprovar em pesquisas, entendeu? Eu não falo assim afoitamente. Tudo que eu falo eu tenho condições de comprovar em pesquisas, tá bom? Em livros e em pesquisas. Escapou antes da vacina ser preparada. Acho que você já vai juntar alguns pontos aqui, tá bom? Se a ciência descobre um tratamento alternativo à vacina, como vacinar todo mundo? Então, se de repente médicos aqui e ali descobrem um tratamento alternativo, pronto, já não tem mais necessidade de uma vacina, não é verdade? É verdade, só que eles estão inventando outras histórias que depois eu trago, porque vamos ter continuidade nessas pesquisas. Muitos médicos e cientistas percebem vários erros de tratamentos e recomendações, mas não podem falar. Os médicos e cientistas estão com uma mordaça, foi colocada uma censura. Então eles estão percebendo uma série de erros. Hoje o médico, quem que é? São os governantes, são prefeitos, esses são os médicos, que estão dando regras para a população sem ter feito o curso de medicina. Se você perguntar para um virologista, para um médico, ele vai te dizer o que realmente procede ou não. Então, de novo, é a ciência se submetendo aos poderes econômicos e políticos. O vírus até no Brasil virou político. Acho que você percebeu isso, né? Então, é econômico e político. Então, a medicina está com uma mordaça e a ciência está com uma mordaça. A ciência e a medicina estão submetidas à política e economia internacionais. Não é um fenômeno só aqui, é no mundo inteiro. Por esse motivo, políticos e especuladores ditam as regras do que deve ser feito e não cientistas. Então eles vão lá como se eles entendessem alguma coisa de ciência. E normalmente eles entendem muito pouco de ciência. Como exemplos, podemos citar a situação no Brasil, onde há posições políticas diferentes com relação ao vírus. E o problema não é político, mas da área de saúde. Não é questão política. Eu me alinho com tal visão política. Não é política, é saúde. Então deveríamos nos alinhar ao que os cientistas estão falando. No mundo inteiro há uma censura com relação aos cientistas e demais pessoas da população. E os políticos, que geralmente não entendem de questões científicas, estão determinando as medidas, às vezes desastrosas. Estou falando, você está me acompanhando, né? Para a população. A censura voltou no mundo inteiro e cientistas, bem como toda a população, não podem mais se expressar livremente. E a censura daqui para frente tende a piorar.
porque são interesses financeiros muito grandes das corporações, etc. E de países, né? Bom, mas André, nossa, é o apocalipse. Oh, na minha opinião é. Se você me disser assim, André, está acontecendo o apocalipse, eu vou te dizer na minha opinião, mas essa é minha opinião, tá bom? Mas qual é a solução? Primeiro, conscientização. Nós precisamos saber exatamente o que está acontecendo. Segundo, mobilização. A partir dessa consciência, nós vamos ouvir os cientistas, expandir a nossa consciência e agirmos, mas baseado na ciência. E terceiro, né, já que estamos no apocalipse, né, na minha opinião sim, nós precisamos agora uma recomendação da espiritualidade. Vigiar e orar. Vigiar como? Tomar todos os cuidados, ok? E intuir o que a inteligência suprema nos instrui. Então faz o seguinte, faz a sua oração. Entre em contato com a inteligência suprema. Pede para ela iluminar a sua inteligência. Alguns de vocês vão dizer assim, André, isso é ingenuidade, isso não acontece. Eu acredito e você pode acreditar. Os que têm a espiritualidade desenvolvida acreditam nisso, né? Porque nós precisamos, na atualidade, fé, esperança e caridade. As três virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Só assim resolveremos os problemas. Eu deixei as dicas para a parte final do programa, porque eu vou fazer a partir de agora sim, né? As dicas eu falo na parte final do programa. Então, primeira, se você precisa de um atendimento, né, se você precisa fazer sessões de psicanálise, de psicologia, nesse período de crise, confinamento e quarentena, então você se sente num momento difícil, entre em contato comigo, 996842357. 996842357. Você quer fazer um curso para suportar esse período? Então, André, não gosto de fazer psicoterapia, acho que eu não preciso, né? E tudo mais, perfeito. Mas eu gostaria de fazer um curso. Maravilha. Você entra na página da vibemundialfm.com.br, vibemundialfm.com.br e clique em cursos. E aí você tem a possibilidade de fazer um curso de inteligência emocional com as ferramentas que você precisa para superar esse momento. Eu sempre falo do meu livro internacional, que você adquire pela Amazon.com. E, inclusive, se você adquirir pela Amazon.com, na forma, pelo Kindle, né? Então, se você adquire dessa forma, você tem normalmente descontos. Então, é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Meu nome completo é Marc André da Rocha Kep. E pela Novas Edições Acadêmicas. Você consegue pela Amazon.com. E sempre falo também do meu livro nacional, brasileiro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é uma pesquisa em que eu redescobri o passado da Terra, uma pesquisa de 40 anos, vale a pena. Redescobri o passado da Terra pesquisando textos antigos e dados científicos muito avançados, muito interessantes. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.